Mas indo, talvez identificando 2 ou 3 aspectos em cada um destes eixos da moção, começaria a falar-vos de emancipação. E falar-vos de emancipação nos próximos anos tem de significar falar de emprego. Falar de emprego é ter uma resposta para os milhares de jovens que se afligem com a dificuldade em obter um primeiro emprego e com aqueles que, tendo um primeiro emprego, têm um emprego que é precário, cujas condições de segurança na atividade profissional não estão garantidas. Esse tem que ser o nosso compromisso, essa tem de ser a nossa prioridade. Espero mobilizar-vos para essa realidade. Quando vos perguntarem qual é a prioridade da juventude socialista, digam que a prioridade da juventude socialista é o emprego jovem. A prioridade da juventude socialista é qualidade no local de trabalho, é o combate à precariedade. Temos os problemas antigos a dar resposta, as situações de precariedade, o recurso abusivo aos recibos verdes, a falta de eficiente capacidade de fiscalização, a ausência de medidas de proteção a quem denuncia as situações de abuso. Aí temos que contribuir, não só no plano local, identificando essas situações e denunciando-as, mas procurando dotar de mais meios as formas de fiscalização. Mas temos também um desafio novo. Temos o desafio novo, não tão novo quanto isso, mas ao qual eu acho que temos que dar resposta prontamente, que é aquele que diz respeito ao acesso às profissões e à liberdade no acesso às profissões. As últimas semanas têm sido ricas em demonstrações corporativas de fechar a porta na cara de quem obteve as qualificações necessárias, muitas vezes com o esforço familiar dos orçamentos familiares para suportar uma educação no ensino superior e depois por defesa de interesses corporativos que representam de forma errada aquela que deve ser a função de uma ordem profissional, procuram fechar a porta na cara de jovens licenciados que mais não querem do que o acesso à profissão à qual têm direito e pela qual nós temos que nos bater. A JS tem que ter capacidade de liderar o debate nacional, falando com as ordens profissionais, interagindo com o Ministério da Ciência e exigindo as alterações legislativas que assegurem acesso às profissões, para que as ordens profissionais sirvam para controlar deontologicamente o acesso às profissões e nada mais. A avaliação está feita no ensino superior, a avaliação está acreditada por uma agência de acreditação e está autorizada pelo Ministério da Ciência. Não há que inventar novas barreiras numa corrida à volta do estádio que aparentemente é isso mesmo, interminável e circular, mantendo presos em estágios infindáveis pessoas que já almejam a uma realidade diferente e uma melhoria da sua qualidade de vida e qualidade profissional. Para além disto, o grande desafio tem um nome, e o nome é desemprego. E o desemprego nos jovens afeta o dobro em percentagem do que afeta a população em geral. E aqui, por um lado, não depende só de nós. Depende do crescimento da economia. Depende da capacidade de chamar o Estado a desempenhar o papel que tem que desempenhar na visão do mundo que nós temos, que é uma função de puxar pelo crescimento económico quando ele falha. De fazer investimento público como fator de criação e aparecimento de emprego, como fator de dinamização da economia. Podem vir dizer, mas foi assim que os malvados socialistas nos fizeram arrebentar com o déficit e nos colocam numa situação em que são necessárias políticas de austeridade. Pois, mas a realidade talvez seja outra. É assim que os malvados socialistas, se calhar, asseguraram que Portugal fosse dos últimos países a entrar em recessão e dos primeiros países a sair de recessão, graças a um investimento público que tem efeito multiplicador e que travou as consequências da crise internacional. Não nos enganaremos com palavras bonitas à direita quando temos factos muito mais formidáveis nos números e na análise da performance da economia portuguesa. Mas, como eu vos dizia, o desemprego é uma prioridade. E o desemprego é uma prioridade que nos tem que mobilizar nos vários níveis. Tem que nos mobilizar até localmente. As políticas de estágios são relevantes, têm uma dimensão nacional, podem também ter uma dimensão autárquica e devemos, enquanto eleitos locais, puxar por ela. Devemos também, enquanto eleitos locais, procurar dinamizar a atividade que o município pode desenvolver através do aparecimento de incubadoras de empresas para apoiar o empreendedorismo jovem, através de apoios no esclarecimento, fornecendo informação a quem se quer candidatar, a quem quer arriscar a via empreendedora e saber exatamente quais as condições. E depois, no plano nacional, ter mecanismos efetivos de apoio. Ter um programa nacional de apoio ao empreendedorismo que seja eficiente. Ter um estatuto próprio para o empreendedor jovem que acautele o período inicial em que a empresa tem que ter a possibilidade de se levantar do chão e em que isso seja um fator de promoção do empreendedorismo jovem. Temos que ter essa capacidade em todos os locais em que temos eleitos locais, em que temos eleitos regionais, como bons exemplos temos dos Açores, em que precisamente esses exemplos foram dados pelos nossos deputados na Assembleia Legislativa Regional
regional e em que houve a receptividade por parte dos poderes públicos, e essa diferença faz toda a diferença. Essa intervenção faz toda a diferença. Olhemos para os bons exemplos que já temos e repliquemo-los vezes 308 em todos os municípios, repliquemo-los por todas as regiões autónomas e por todos os distritos do país. Emancipação é, por outro lado, também falar de habitação, e falando de habitação, mais uma vez temos que mobilizar o nosso potencial autárquico e mobilizá-lo para também termos intervenção na criação de habitação a preço controlado, na existência de bolsas para construção e bolsas para venda de habitação a preços controlados para os jovens, que sejam um fator que permita evitar a saída das cidades e a saída do interior dos jovens que preferem ficar na sua terra, que preferem contribuir para o crescimento da economia local e que só saem em busca de melhores oportunidades porque as portas que dizem respeito ao emprego e à habitação lhes estão fechadas. Esse é um compromisso dos socialistas, esse tem que continuar a ser um compromisso da JS. E em tempo de dificuldade orçamental e de contenção, temos que ser claros no esclarecimento das razões pelas quais queremos estas medidas. E a razão pela qual queremos estas medidas não é por egoísmo e não é por acharmos que temos um direito divino a algumas prestações que nos cairão do céu a fundo perdido. É porque achamos verdadeiramente que elas contribuem não só para emancipar os jovens, mas também para assegurar um relançamento da economia e uma revitalização do interior e dos centros urbanos desertificados. É porque acreditamos que isto também é melhor para o resto da sociedade.